Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 10 de dezembro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso mestre amigo, nosso modelo, nosso guia. Agradecer por mais este dia que abrimos os olhos, mais essa oportunidade bendita da vida, desta reencarnação, desta existência. Agradecer pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. E se algumas destas coisas não estiver bem, que nós possamos nos fortalecer no entendimento e na fé e na esperança. Gratidão ao nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, espíritos amigos, que eles estejam conosco a nos inspirar bons pensamentos, boas ações. Pai, livra-nos de todo mal, de todo pensamento ruim, de toda má ação. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Vamos a uma leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que vem para nós hoje. Capítulo 12, amem os seus inimigos. E o que caiu para nós foi uma instrução dos Espíritos de Francisco Xavier, em Bordeaux, 1861. Esse não é o nosso Chico Xavier, é um outro Francisco Xavier. Vamos lá então. Item 14 do capítulo 12, para quem gosta de acompanhar. E esse Espírito Francisco Xavier vai nos falar assim: que juízo farão de mim, se eu me recusar a tirar satisfação daquele que me ofendeu? Os loucos e os homens atrasados, como vocês, irão me censurar. Porém, aqueles que são esclarecidos, intelectual e moralmente, dirão que eu agi com muita sabedoria. Reflita um pouco. Por uma palavra inofensiva, muitas vezes dita sem querer, seu orgulho fica machucado. E ao responder de maneira agressiva, acontece a provocação. Antes que chegue o momento de tomar uma atitude decisiva, pergunte a si mesmo: será que eu agi como cristão? Se você eliminar da sociedade um dos seus membros, como explicará isso? Como alguém poderá não sentir remorso em tirar de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, das crianças o seu pai e com ele o sustento delas? Certamente aquele que ofendeu deve uma satisfação. Não seria muito mais honroso para ele reparar a ofensa espontaneamente, reconhecendo o seu erro? Por que então arriscar a vida daquele que tem o direito de se queixar, convidando-o para um duelo? Concordo que, algumas vezes, o ofendido pode sentir-se seriamente atingido, seja em seu amor próprio, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em jogo, o coração também está ferido e sofrendo muito. Ainda assim, é uma estupidez arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar infâmias. Mesmo que ele venha a morrer, por acaso a afronta deixará de existir? O sangue derramado chamará ainda mais atenção sobre o fato, pois, se ele for falso, cairá por si mesmo no esquecimento. Se for verdadeiro, melhor seria que
que ele ficasse no silêncio. Nesse caso, só restaria a satisfação da vingança executada, nada mais. Triste satisfação que já nesta vida deixa insuportável remorsos. E se o ofendido morrer, onde ficará a reparação da ofensa? E aí é o último parágrafo que diz assim: quando a caridade for a regra de conduta entre os homens, eles deverão ajustar seus atos e palavras aos ensinamentos de Jesus. Não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês. Quando isso acontecer, desaparecerão todas as causas de desavenças e com elas os duelos e também as guerras, que são os duelos entre os povos. Muito bem, nós temos aqui uma passagem do Evangelho que vem falando sobre amar os inimigos e aqui ainda vem falando sobre o duelo, né? Antigamente o duelo era uma prática inclusive permitida pela lei, quando se entendia que uma ofensa havia acontecido e que somente a morte de um dos dois repararia. E inclusive com um viés religioso se acreditava que Deus permitiria a morte do que era o errado, né? Então por isso que era havia uma aceitação social, né, dessa prática que era o duelo. E aqui esses espíritos vêm falando que o duelo não era a saída, porque na verdade mesmo que acontecesse e o ofendido conseguisse executar aquele que o ofendeu, a dor da ofensa, por mais que extinguisse aquela vida, a dor da ofensa ia continuar acontecendo. Nós sabemos que quando somos ofendidos, não é machucando o outro de volta que a dor desaparece, não é mesmo? Se fosse fácil assim, mas não é. E ele ainda fala: tira aquela vida, não satisfaz o ego machucado e ainda tira um pai, tira um marido, tira uma esposa. Então, temos que ainda, né, já conversamos aqui, ainda existe no nosso planeta desavenças que levam a mortes de uma das partes, brigas, às vezes entre marido e mulher, entre familiares, às vezes com desconhecidos, num assalto, a um confrontamento. Mas se Deus quiser, com o passar do tempo, o nosso avanço moral, estas coisas vão determinar. Porque como espíritas agora, falando como espíritas, nós sabemos que mesmo que num momento de ira, de inconsequência, uma vida seja tirada num duelo, vamos colocar assim, num duelo, num confronto, onde quer se resolver algo, uma vida foi tirada. Não se resolveu aqui. O pior ainda está por vir, porque aquele espírito aquele irmão que desencarnou, muito provavelmente vai querer uma reparação, vai ficar, né, séculos e séculos ali querendo a sua justiça, e nós sabemos que as obsessões podem acontecer a partir daí, então não se resolve, né? E ele fala aqui também da importância, né, da gente ter esse olhar caridoso, de não se ofender. Quando a caridade for a regra, ele diz aqui, a regra de conduta, entender que às vezes a gente se expressou mal e o outro irmão entendeu mal, né? Ou então o outro irmão nem quis dizer aquilo daquela forma, mas a gente naquele momento entendeu. Então, na dúvida, vamos tentar não tirar um juízo, uma opinião imediata. Às vezes nós temos problemas de comunicação, precisamos sim estudar um pouquinho mais sobre comunicação, sobre como falar, sobre como nos expressar. Quantas vezes acontece que a gente expressou uma opinião e depois vai conversar com alguém e a pessoa diz, mas eu não entendi isso, tu podia ter falado de outra forma.
Os grandes desentendimentos vêm daí, da falta de uma boa comunicação e muitas vezes da nossa falta de boa vontade de entender o que o irmão está querendo falar, às vezes por pressa, às vezes pelo calor da hora, da questão social, outras pessoas assistindo, a gente acaba querendo não parecer fraco, defender uma opinião e no calor do momento, coisas que podem trazer consequências desagradáveis, que vão durar tempos, vão criar problemas maiores, então vamos prestar mais atenção. Na dúvida, não falemos, não retruquemos. Se for realmente importante, num outro momento se volta, se chama aquele irmão de canto, você conversa. Às vezes é melhor ter paz do que ter razão, né? Se a gente não tem certeza, a gente cala, espera, vai para casa, reflete e tenta fazer o melhor que a gente puder. Aí entra a nossa vontade de ser caridoso, não é mesmo? Não é fácil, nós sabemos, mas é um exercício que pode ser praticado e ao longo do tempo nós vamos conseguir um pouquinho por dia. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Sacrifícios. Lei de adoração. Vamos lá ver o que Kardec perguntou a respeito dos sacrifícios quando estamos falando sobre adoração, religiões. Pergunta 669. A prática dos sacrifícios humanos vem da mais alta antiguidade, nós já sabemos, inclusive até na Bíblia se falava sobre isso. Como o homem pode acreditar que tais coisas pudessem agradar a Deus? Kardec aqui, né, em 1857, um ano antes, 2 anos antes, perguntando como que pode que os seres humanos acreditavam que sacrifício humano podia ser bom. E os espíritos vão responder. Em primeiro lugar, porque o homem daquela época não compreendia Deus como sendo fonte de bondade. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos mesmos instintos de um animal selvagem, razão pela qual são geralmente cruéis. Nesses povos, o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Muito bem. Não, segue aqui. Em segundo lugar, porque os homens primitivos acreditavam com muita naturalidade que aos olhos de Deus, uma criatura viva tinha muito mais valor do que uma criatura morta. Foi isso que levou os antigos a sacrificar primeiro os animais e mais tarde os homens. Segundo a falsa crença que possuíam, eles pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida moderna, o homem escolhe os melhores presentes para as pessoas que merecem mais afeto e consideração. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Então, o que eles acreditavam? Que quanto maior o sacrifício, mais importante fosse, maior era o presente. Eles agiam pela falta de conhecimento moral da época, né? Tanto é que conforme foi passando o tempo, estes sacrifícios humanos foram sendo deixados de lado. Bom, então vamos encerrar. Quem quiser pegar uma água para fluidificar, nós vamos fechar os olhos mais uma vez, agradecer a Deus, Pai, mais uma vez por este dia, pela nossa vida. A Jesus, nosso Mestre, por tantos ensinamentos, tanto amparo. Pedir que a espiritualidade amiga nos acompanhe durante a nossa jornada e que nós possamos ir nos deitar na certeza de que demos o nosso melhor e que, se por algum motivo deslizamos, amanhã vamos fazer com mais força de vontade até o momento em que vamos conseguir nos tornar pessoas melhores. É para isso que estamos aqui. Permaneçam conosco, espíritos amigos, Deus, Jesus, nosso amigo, hoje e para todo sempre.
Que assim seja. Tchau, tchau.